Essa semana eu estava vendo nas redes sociais, na imprensa, muita gente falando sobre o Davi Brito. Davi Brito, para quem não sabe, ele é um jovem, se não me engano, ele tem 23 anos, ele mora na Bahia, ele é baiano, e ele foi o ganhador do BBB na edição de 2024, que por sinal foi um estrondo, gente, foi uma audiência maravilhosa, grandiosa. Afinal, rendeu uma audiência muito boa para a Rede Globo, e ele passou várias coisas lá, né? Então foi uma edição que falou muito sobre o racismo, muitas coisas que ele passou lá dentro, das pessoas isolando ele por vários motivos. Ele era um participante que sabia cozinhar demais, não fugia de embates. Eu torci muito por ele. Foi uma edição que eu assisti do início até o final, torci muito por ele. Mas o que eu queria falar para vocês hoje é de como que a sociedade, de como a imprensa e parte da sociedade, ela é tão hipócrita em relação ao Davi Brito, né? E o que eu estou falando sobre? Por que eu estou falando isso? Essa aqui foi uma parte, né, que a participante, ela joga todas as roupas dele na piscina. E eu acho muito bacana, você está vendo aí na foto do lado, que isso aí é o pós-BBB, eles se encontrando. Isso é bacana, né? Então, tudo aquilo que você vive lá dentro do reality, não necessariamente você tem que fazer inimigos lá fora, né? Porque quando você está dentro de um reality, não é a sua vida refletindo, né? Por quê? Porque você dorme mal, então você vive em constante estresse. O seu sono é desregulado, a fome não, né? A comida ela é toda regulada. Então, todo o formato do reality ele foi feito para você se estressar, para você viver em constante briga com o outro parceiro, porque é isso que dá audiência, né? São as tretas, fofocas, você falar mal do outro. Então, aqui fora, não tem que refletir necessariamente lá dentro. Então, se você teve inimigo lá dentro, por que você tem que guardar essa mágoa, esse rancor aqui fora, né? Porque não reflete, gente. A gente lá é uma constante estresse e tudo mais. Mas por que eu tô falando isso? Aqui foi quando a Vanessa Camargo ela foi expulsa, para quem não sabe, né? Então, ela era a maior rival dele, uma das maiores rivais dele. E por que eu tô falando isso, gente? Tudo mudou quando o Davi, isso aqui foi quando o Davi, ele ganhou, e ele foi dar uma entrevista na Ana Maria Braga, e ele foi falar também sobre o seu relacionamento com a Mani, que também foi um sucesso lá dentro, o relacionamento deles, ela ganhou muita repercussão aqui fora também por causa disso. A partir dessa entrevista, e é aqui que eu quero chegar ao ponto que eu quero chegar, e eu já vou pedir para você já curtir esse vídeo, se você está gostando e tudo mais, comentar também, por favor, né, no final da reflexão que eu vou deixar aqui para vocês. Mas depois dessa entrevista, ele fala que ele não era casado com ela, era só namorada e tudo mais. Isso foi uma repercussão. Enfim, eles terminaram no final e tudo mais. E por que eu estou falando isso, gente? O Davi, em primeiro lugar, ele, ele era um participante que sempre morou em comunidade, acho que na maior comunidade da Bahia. Eu sempre vivi em comunidade a minha vida inteira, eu sou carioca. E a maioria das pessoas e da imprensa não faz ideia de como que as pessoas que vivem em comunidade vivem. O Davi Brito teve uma época em que a mãe mostrou como que era a casa deles, e acho que foi inundado, alguma coisa assim. Então eles eram de baixa renda mesmo, assim, muito baixa. Então a primeira coisa que a pessoa faz uma das notícias dele é porque ele gastou tudo, ele enganou todo mundo. Eu não acho, eu não vejo por esse lado. Por quê? Primeiro, as pessoas que vivem em favelas, em comunidades, renda muito baixa, elas não têm educação financeira. Então a primeira coisa que você faz é se deslumbrar. Monique não justifica, mas explica. Então você imagina uma pessoa que viveu numa pobreza e muitas vezes extrema, ela vai ver esse dinheiro, se deslumbra. Então o Davi, ele gastou, se não me engano, 100 mil reais só numa viagem para Dubai. O Davi Brito, ele acho que ia construir uma casa para alugar, ou fazer Airbnb e desistiu da construção. E aí teve que pagar multa, algo relacionado a isso. Então muita gente da imprensa falando sobre isso, do quanto que ele gastou tudo. E aí depois ele veio a público dizer que realmente estava falido, que ele não tinha dinheiro e tudo mais. Gente, vamos lá. Primeiro, antes de você falar, você tem que ver a realidade daquela pessoa. Então ele vivia numa comunidade de baixa renda,
lá na Bahia. Então, não é legal isso. E outra coisa também que eu vejo as pessoas muito falando sobre ele, eu acho isso muito injusto, é assim, ó, ele enganou todo mundo, porque lá ele falou que queria ser médico, chegou aqui, desistiu da faculdade, o que, assim, para mim foi uma burrice dele, porque faculdade, gente, medicina é muito cara, e ele tinha 100% de bolsa. Eu queria ter tido essa oportunidade de ter 100% de bolsa. Eu sou nutricionista, mas eu sempre quis fazer medicina, mas eu não tinha condições de fazer, meus pais muito menos tinham condições de me dar. Então eu acho que o erro dele, se ele realmente queria fazer medicina, ele tinha que ir à frente. Esquecer a imprensa, querer ser apresentador, querer ser ator, não. Focava na medicina e que ele ia se formar muito jovem ainda, ele só tinha 21 anos quando ele ganhou. Então foi de uma burrice enorme, que não justifica, mas explica, como eu falei. Provavelmente ele se deslumbrou com tudo aquilo, toda a imprensa em cima dele, muito dinheiro. Então, provavelmente ele planejou algo que deu tudo errado. Então, esse para mim foi a maior burrice dele. Só que, vamos lá, as pessoas falam, ele enganou a gente. Gente, isso é tão injusto, por quê? A gente não, só porque a pessoa errou lá fora, não justifica o que ele passou lá dentro. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Yasmin Brunet. A Yasmin Brunet, quando ela estava sendo muito mal vista lá dentro, as pessoas aqui fora, né, a imprensa, uma parte da imprensa, uma parte da população ficava falando, a mãe da ex-sogra dela, né, que brigou com ela, que ela namorava aquele surfista, né, esqueci o nome dele agora. E aí todo mundo falava, agora a gente te entende, né, a mãe desse surfista, agora te entende. Por que a mãe desse surfista não gostava dela? Cara, isso é muito injusto, porque uma coisa é o que a pessoa vive lá dentro do BBB e outra coisa é aqui fora. Não tem nada a ver a briga dela com a ex-sogra do que ela viveu lá no BBB. A mesma coisa Davi. O que ele sofreu lá fora não tem nada a ver com os erros, o que ele viveu lá dentro, perdão, né, o racismo e tudo mais, não tem nada a ver com os erros que ele cometeu aqui fora, que ele gastou o dinheiro todo, que ele não ficou com a mania e tudo mais. Então, assim, uma coisa é o jogo e outra coisa é aqui fora. Então, que isso também sirva de lição para a gente, né? Então, se você tiver alguma coisa, aconteceu com uma pessoa que você não gosta, de uma treta que vocês tiveram, e aí essa pessoa, de repente, ela comete um outro erro, e um erro totalmente diferente, aí você fala lá, tá vendo? Eu tive razão, porque ela que ela fez e tudo mais. Todo mundo erra, todo mundo tem treta com alguém. Então não justifica um erro com um outro erro que não tem nada a ver. Então eu acho que a população, a imprensa, pega muito pesado com ele por causa disso, né? Então ele perdeu milhões de seguidores, se eu não me engano, ele tinha 10, quase 11 milhões de seguidores. E depois, quando ele cometeu todos esses erros, ele perdeu muito. Gente, foram erros, sim, mas são erros de uma pessoa que viveu em comunidade. Vai lá para dentro da comunidade, vai subir o morro lá no Rio de Janeiro, vai para as comunidades da Bahia, do Nordeste, e você vai ver a realidade, que é a realidade da maior parte da população. Então, se é você, uma pessoa que mora nas favelas, na comunidade, e vê, se deslumbra com esse dinheiro e vai gastar, gente, essas pessoas nunca tiveram educação financeira. Essas pessoas sequer sabem o que é investimento. Ela quer sair daquela situação de qualquer forma, entendeu? Então não justifica. São erros que ele cometeu, sim, mas como eu falei, não justifica, mas explica. Então a gente tem que ter muito cuidado da realidade que as pessoas viveram antes da fama e tudo mais, tá bom? É um erro, ele errou feio, mas eu não sou uma pessoa a ponto de ser injusta e dizer que ele não mereceu ganhar o BBB 24 por causa dos erros que ele cometeu pós-BBB. Então, uma coisa foi o que ele sofreu lá dentro, outra coisa foi os erros que ele cometeu aqui fora. Uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês. Curtem aqui o que você acha dele. Se você é dessas pessoas que acha que justifica sim e tudo mais, se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários, vamos bater esse papo, tá? Muito legal. Então é isso, tá bom, gente? Então, peço que vocês curtam, que vocês comentem bastante, que vocês compartilhem. E eu te vejo até o próximo vídeo.